Irmão, eu te proíbo de reclamar de calor e ir embora. Se você estiver no final do campeonato torcendo pelo seu time no meio daquela muvuca. Alguém está comigo? Se você curte aquele churrasco em família num domingo à tarde que seu cunhado aparece só com linguiça e pão de alho. Alguém está pegando isso aqui? E você acha o melhor programa. Você está na presença do Deus vivo e algo vai acontecer nessa noite. Não, eu vou falar de novo aqui. Eu preciso de pelo menos uns 1000 incendiários aqui. Existe algo da parte de Deus para alguém aqui. É você? Existe algo que vai mudar a história de alguma família. Cadê? É a sua? Vamos, alguém queimando com Jesus. Alguém que ama a presença dele. Alguém que crê que agindo Deus não há quem possa impedir o seu agir. Diga com autoridade, diga: Pai, essa noite, diga, vai mudar a minha história. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele quanto na minha. Se alguém crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus. Vamos começar? Vamos queimar até o final. Eu preciso de você. Alguém comigo aqui? Efésios 1 diz assim, versículo 17: eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. E eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Tem alguém que crê aqui nessa noite? Aleluia. Conforme a atuação da sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero pregar hoje sobre o poder de Deus. E o poder de Deus vai muito além de uma manifestação pirofágica. O poder de Deus vai muito além de um espetáculo de milagres. O poder de Deus não é algo que foi feito para entreter. O poder de Deus é a manifestação e a revelação do caráter dele. O poder de Deus é a manifestação e a expressão de quem Deus é e do que acontece quando ele se revela. O poder de Deus é algo que nós devemos ansiar, desejar, mas também é algo que nós devemos manifestar, porque o poder de Deus não é algo que Deus designou apenas a profetas, ou líderes religiosos, ou pastores, ou apóstolos, ou mestres. Não, o poder de Deus é algo que Ele confiou à igreja dele. O poder de Deus é plural, o poder de Deus é imparável, o poder de Deus está disponível. O poder de Deus não é algo que eu faço, é parte da identidade que eu recebo quando sou adotado como filho. É por isso que alguém que crê em Deus é salvo em Cristo Jesus, mas não manifesta o seu poder. É alguém que entendeu o impacto, o evangelho que é pleno, porque a palavra de Deus nos diz que não só fomos alcançados pelo ministério da reconciliação, como também recebemos esse ministério. E a partir desse ministério, todas as vezes que nós dizemos reconciliem-se com Deus, a minha Bíblia e a sua diz que é como se o próprio Deus falasse a partir de nós. Alguém levanta as mãos em nome de Jesus e declare: quando eu disser aos meus filhos sobre quem Deus é, os meus filhos ouvirão o próprio Deus dizendo: eu sou. Vamos, alguém aqui diga: quando eu manifestar quem Deus é, não haverá dúvida se Ele cura, se Ele liberta, se Ele transforma, porque os meus testemunhos revelarão: sim, Deus ainda faz milagres, Deus ainda cura enfermos, Deus ainda liberta cativos. Vamos, alguém avivado aqui em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Se for para Ele, você pode fazer melhor. Não seja tímido. Vamos, vamos, vamos. Exalte a Ele. Aleluia. Versículo 19 diz: a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Primeira coisa que fica clara é que o poder é de Deus, mas atua em nós. Em outro momento a palavra de Deus diz: olhos naturais não viram, ouvidos não ouviram, e não penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor preparou para nós, os que creem e caminham debaixo do seu propósito. Mas a Bíblia também diz: mas Ele já o revelou por meio do seu Espírito. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que em nós atua. Irmão, entenda isso: o poder é dele, mas a atuação do poder dele é em você. O poder é dele, mas ele está à espera de um homem posicionado para que algo aconteça no seu lar. Ele está à espera de uma mulher posicionada para que algo aconteça sobre a sua casa. Ele está à espera de uma geração posicionada para que um domingo de carnaval não defina profeticamente o futuro da cidade ou da nação. Há muitos que estão declarando o que querem durante os dias de carnaval, mas a igreja está nos portais da cidade declarando: cancelada toda maldição, porque há sobre a minha cidade uma palavra, há sobre a minha família uma palavra, e é ela que está de pé, porque o Deus que me fez a promessa carrega um nome acima de qualquer outro nome. Alguém comigo diga amém. Eu quero pregar nessa noite. Alguém quer ouvir uma palavra? Eu estou tentando enxugar o que seria uma série em uma pregação. Então, se você tem fome, ouça. Se em algum momento você precisar muito ir embora, vá, mas vá com discrição, amém? Fala para quem está do seu lado: se você precisar muito ir, vai com Deus, mas me deixa aqui, porque hoje tem uma palavra para mim, e essa palavra vai mudar a minha história. Eu já estou liberando algo sobre alguém, toma posse disso, e essa palavra vai liberar o meu destino, e essa palavra vai ser um antes e depois sobre a minha casa. Por isso eu só saio daqui quando o Senhor me tocar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele faz a partir do seu poder que em nós atua. É algo poderoso que foi depositado sobre um vaso de barro. A matéria mais simples, mais barata e mais fácil de encontrar foi modelada para carregar algo que só no céu se encontra. Você tem noção do quão paradoxal parece a dinâmica do reino de Deus? Ele poderia enviar uma matéria do céu para carregar algo do céu, mas assim não haveria uma ponte entre os céus e a terra. Por isso Ele pega o que existe de mais simples da terra para carregar o que existe mais poderoso do céu, porque assim estamos ligando o céu na terra. Somos vasos de barro, somos cheios de defeitos, somos cheios de limitações, mas carregamos um poder que em nós atua, que vale mais do que nós mesmos. Estamos caminhando na terra, mas estamos derramando algo que vem do céu. É de lá que vem o meu socorro, é de lá que o óleo da viúva é derramado, é de lá que o Espírito sobre toda a carne é derramado. Atos 2, é de lá que vem o nosso Salvador, é de lá que vem a resposta. Alguém comigo aqui diga amém. Aleluia. Versículo 20, mas esse poder Ele exerceu em Cristo. Diga comigo, em Cristo. Quando ressuscitou Ele dos mortos e o fez assentar à sua direita nas regiões celestiais. Ele o fez assentar à destra do Pai, porque biblicamente a direita significa algo poderoso, algo reto, algo justo. À destra do Todo-Poderoso está assentado o seu Filho, o Salvador da humanidade. 21, versículo 21 diz: Ele está muito acima de todo governo e autoridade, de todo poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Nesses dias, pastor, não. Na eternidade passada, no tempo presente e até o século dos séculos. Agora, como Deus manifesta o seu poder? A partir de Cristo Jesus. Ele faz isso a partir da multiforme graça confiada à igreja dele. Pega isso aqui. Versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e Ele o designou Cristo como cabeça
de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Deixa eu desenhar o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que Deus deu ao Filho a plenitude sobre todas as coisas em todo o tempo. Ele está acima de tudo. E diz que Ele estabeleceu Ele como cabeça de um corpo, e esse corpo é a igreja. Se o Filho tem autoridade sobre tudo e Ele é a cabeça do corpo, e se eu e você fazemos parte do corpo, o que a gente precisa entender é que fazemos parte de um corpo que está acima de todo governo e autoridade e de domínio e de todo principado, de toda potestade e de todo presidente, de todo imperador e de todo homem mau e de qualquer nome que se possa mencionar ou que já tenha sido mencionado, porque Nero não está de pé, porque os presidentes que tentaram impedir a pregação do evangelho, muito menos, porque não há mais nenhum rei que perseguiu a igreja no início dela que esteja de pé, mas o nosso Deus foi morto, crucificado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está sentado à direita do Pai, e é Ele quem intercede por nós, e de geração em geração, se levante quem for, do jeito que for, nada nem ninguém para a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é imparável. Levante as suas mãos e declare: diga: eu e a minha casa, enquanto estivermos debaixo da unção do Senhor, declare com autoridade, diga: somos imparáveis. Vamos, diga: os meus filhos, enquanto forem tementes ao Senhor, serão imparáveis. O meu casamento, imparável. O meu ministério, imparável. O meu chamado, imparável, porque não é mais sobre mim, é sobre o Cristo que habita em mim. E agora, declaro com autoridade: para tocar em mim, precisa tocar no meu refúgio, na minha fortaleza, no meu socorro presente na hora da angústia, porque eu estou escondido em Cristo Jesus. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Vamos celebrar o São Paulo. Alguém queimando aqui nessa noite? Aleluia. Jesus. Precisamos caminhar à altura disso. Precisamos nos enxergar como Deus nos enxerga. Pastor, você acha que falar sobre isso não pode gerar em nós arrogância? Não, mano, não. Isso gera humildade. Porque quando eu entendo que eu só sou alguma coisa porque eu sou nele, eu começo a olhar mais para ele do que para mim. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre 3 níveis do poder de Deus que Jesus nos ensina nos evangelhos. Alguém quer aprender sobre isso? Diga amém. Existem 3 níveis do poder de Deus que aprendemos nos evangelhos. Jesus não revela o seu poder nos evangelhos de forma genérica, Pedro. Jesus, ele revela o poder de Deus nos evangelhos de forma gradual. Ele vai falando sobre níveis de poder, ele vai falando sobre níveis de autoridade, e é sobre isso que eu quero convidar você para a gente passear nessa noite na palavra, porque talvez você esteja ansiando pelo nível 3 e ainda não tenha tido a revelação do nível 1, e é por isso que algumas coisas não acontecem, porque o reino se move debaixo de ordem. Você quer um exemplo disso? A Bíblia diz que Jesus estava angustiado no jardim e dos poros dele saía sangue. E a Bíblia diz que então ele é levado ao Calvário, crucificado no madeiro, e então o sangue estava lavando a cruz. Você já parou para pensar que o sangue de Jesus lavou o jardim antes de lavar a cruz? Pastor, qual o simbolismo disso? Irmão, foi no jardim que o primeiro Adão peca, é no jardim que o segundo Adão sangra. É um ambiente que viu a queda da criação, agora está sendo lavada pelo sangue do Cordeiro, e é nesse mesmo ambiente que agora há remissão. A diferença é que o primeiro jardim é o jardim onde havia a alegria, provisão, proteção. No segundo jardim agora há lágrima e choro. O cálice está se aproximando da vida. Ele sangra, ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Depois que o jardim é lavado pelo sangue, o madeiro é lavado por ele, porque Deus respeita processos.
Ele não envia o seu filho pronto com 30 anos, ele não vem dos céus para a terra e então começa o seu ministério. Não, ele é gerado com uma semente incorruptível, plantada pelo próprio Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem. Ele sofre a gestação, ele é fecundado, ele está crescendo e então ele nasce, ele teve um parto. Ele teve uma criação, ele teve pai e mãe, ele teve cidade natal. A cidade natal do nosso Salvador, o Verbo encarnado, é na terra. Por mais que ele tenha vindo do céu, ele viveu todos os processos que eu e você vivemos. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi rasgado, ele foi morto, mas ele ressuscitou. E é isso que Deus está nos ensinando. Antes da ressurreição é necessário haver a morte. Antes de Deus fazer algo novo é necessário a quebra do velho. Deus está partindo aquilo que éramos para que Ele possa refazer quem Ele sempre quis que a gente fosse, porque na casa do oleiro não há lixeira, irmão. A matéria-prima do meu passado é a mesma matéria-prima que Deus usa para construir o meu futuro. O André quebrado se torna o André da segunda chance. O André quebrado se torna o André da glória da segunda casa. O André quebrado se torna o André de um temor ainda maior. Alguém pegando isso aqui em nome de Jesus? Aleluia! Então existem níveis, fala comigo, existem níveis do poder de Deus. O primeiro nível é o nível da autoridade sobre si mesmo. Me ajuda a pregar, fala para quem está do seu lado. O primeiro nível do poder de Deus é a autoridade sobre si mesmo. Antes da autoridade externa vem o domínio interior. Esse é o fruto do Espírito. Por isso que a gente costuma brincar que difícil não é falar em línguas, o difícil não é falar no Espírito, o difícil é caminhar no Espírito. Porque o domínio interior, ele vem antes de uma manifestação exterior. Uma igreja que carrega o poder de Deus é poderosa, mas uma igreja que tem domínio próprio, temor do Senhor, ela é imparável, santa, livre de toda acusação. Porque quando cartas são escritas às igrejas em Apocalipse, algumas delas se moviam em poder, mas foram rejeitadas por Deus. A palavra de Deus diz que alguns chegarão na presença dele e dirão: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei. E ouvirão dele: aparta-te de mim, eu não vos conheço. Então é possível em algum momento na minha jornada e na sua nos perdermos de Deus, mas ainda assim sabemos fluir a partir da manifestação do poder de Deus. É como se você continuasse caminhando mesmo sabendo que Cristo ficou no meio do caminho. Você o deixou lá, mas continuou caminhando. A nuvem não se moveu, mas você começou a correr. A nuvem está em um lugar e você foi para outro lugar. Você aprendeu a funcionar. E isso é perigoso, porque Deus está dizendo: alguns aprenderão a funcionar, aprenderão a se mover com poder, autoridade, mas se distanciarão de mim de tal forma que eu não vos conhecerei mais. Então o primeiro nível de poder é quando eu domino sobre mim mesmo. É o fruto do Espírito: mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. O fruto do Espírito carrega as manifestações de alguém que nasceu de novo. Alguém comigo até aqui? Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, primeiro domínio, primeiro governo, primeiro nível de poder que Jesus está ensinando para a gente é que antes da autoridade externa precisa vir um domínio interior. É por isso que José é vendido, é lançado num poço, ele é traído, ele é feito escravo. Deus está matando o José que havia em José, para que só reste agora o Deus de José em José. É por isso, irmão, que Abraão tem uma promessa de ser pai de multidões, mas a esposa, além de estéril, está velha, porque Deus está matando em Abrão, o próprio Abrão, para que possa só ver em Abrão o Deus de Abraão. É por isso que todos os heróis da fé foram macerados,
foram esmagados. Pega Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Não houve um caminho encurtado para nenhum deles, não houve um atalho para nenhum deles. Todos eles foram esmagados, foram transpassados, precisaram enfrentar o teste da resiliência do tempo. O tempo testa o quanto a gente crê naquilo que diz crer, o quanto a gente crê naquilo que carrega, o quanto a gente crê que o Deus que prometeu é fiel para cumprir a promessa que fez, o quanto nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. E é por isso que Deus, Ele permite que alguns processos sejam estabelecidos sobre os seus heróis da fé. É por isso que as coisas não são fáceis. Vamos ser sinceros, caminhar com Deus é maravilhoso, mas não é uma vida fácil. Nos últimos 6 meses tinha dias que eu levantava e falava: cara, não é possível que aconteça mais alguma coisa. Às vezes aconteciam 2 ou 3. Não, amanhã vai ser melhor, e era pior. Até que chega um momento que você desiste. E é nesse momento que a gente desiste que Ele se revela ainda maior, porque é da fraqueza que brota o poder. Alguém está comigo? Eu preguei alguns meses atrás, talvez 2 meses atrás, quando a gente ainda estava naquele celeiro de madeira, sobre um livro que explodiu a minha mente, mudou a minha história, O Perfil de 3 Reis. Eu acho que a gente tem ele na história, inclusive. E aí fala sobre a permissão de Deus para que Saul se levante. Olha para mim, isso aqui pode mudar a tua história. A permissão de Deus para que Saul se levante contra Davi. Por que Deus fez isso? Porque Ele não amava Davi? Não, porque Ele amava tanto Davi, que Ele permitiu que um Saul exterior se levantasse para matar um Saul adormecido dentro de Davi, para que quando Davi tivesse o poder que Saul tinha, não fizesse o que Saul fez. Porque esse é o nosso grande teste. Não é quando não temos, é o que fazemos com quem não tem quando tivermos. É como tratamos quem um dia nos feriu quando estivermos em uma posição que temos autoridade para ferir. Esse foi o teste de José. José não é testado só quando ele mantém a fidelidade ao Senhor enquanto ele está sendo tentado. José é testado quando as roupas que o vestem são vestes de governo, quando as sandálias sobre os seus pés são sandálias de um homem de governo, quando o anel sobre a sua mão dá autoridade para mandar matar, soltar, prender, destruir. E ele encontra os seus irmãos que o venderam, que o lançaram no poço. Aquele dia, eu creio que do céu há então uma comitiva de anjos assistindo para saber o que José vai fazer com aqueles que um dia o feriram, o venderam e fingiram que ele havia sido morto. Sabe o que José faz? José imediatamente reconhece os irmãos, mas a Bíblia diz que os irmãos não reconhecem José. Eu vou te explicar o porquê. José caminhava com Deus, e quem caminha com Deus ao longo do tempo se torna irreconhecível. As pessoas vão dizer: cara, eu estudei com você, você está diferente, eu mudei, aquela pessoa morreu, Deus fez novas todas as coisas, por isso não me procura mais no meu passado, eu não estou lá. Deus matou o velho homem, Deus fez novas todas as coisas. Vamos usar alguém aqui. Você precisa se tornar irreconhecível. Você precisa se tornar irreconhecível. Agora a Bíblia diz que José, quando olha os irmãos, reconhece os irmãos. Nada mudou, ou pelo menos quase nada. Ele olha, e naquele momento o maior teste da história de José acontece. O que você faz quando tem poder para fazer o que quiser contra alguém que fez o que quis contra você? Esse foi o teste de Davi com Saul. Cortou um pedaço da capa do rei e disse: rei, ai de mim de tocar em algo ou alguém que um dia o Senhor ungiu. Sabe aquela expressão, ó se eu quisesse? Começou naquele dia. Ó se eu quisesse. É por isso, irmão, que o Senhor, Ele não só permite, como Ele nos quebra, para que o Saul adormecido em nós não desperte. É por isso que Ele pegou os heróis da fé e testou cada um deles, para que eles pudessem desenvolver a partir de temor, domínio próprio. Tem dias que a gente vai falhar, tem dias que a gente vai ser impulsivo, tem dias que a gente vai reagir mal. E está tudo bem, faz parte, somos humanos. Mas não está tudo bem se em seguida não vier o temor, não vier aquela angústia por ter entristecido o coração de Deus. É a falta disso que faz pecado se tornar iniquidade. O pecado é quando eu erro, a iniquidade é quando eu crio uma cultura de erro. O pecado é quando eu peco, a iniquidade é quando eu crio uma cultura de pecado.
pecado é quando eu firo a santidade de Deus. A iniquidade é quando eu não me preocupo mais se estou ferindo a santidade dele ou não. A gente vê isso na diferença entre o coração de Davi e o coração de Saul. Quando Davi faz algo errado, ele se arrepende, ele se humilha, ele se quebranta, ele clama: só não se afaste de mim a tua presença. O salmista diz: uma coisa eu peço e ela eu persigo, que todos os dias eu possa habitar na tua casa e na tua presença. Mas o coração de Saul é diferente. O profeta chega para denunciar Saul, e o profeta fala: Saul, Deus te rejeitou, Deus não é mais com você. E cabode, a glória de Deus se foi. E Saul não se quebranta, não se arrepende, não se humilha. Saul fala uma coisa: profeta, se for possível, eu estou parafraseando aqui, eu gostaria que pelo menos a glória de Deus não sumisse da minha face, para que as pessoas não percebam que Deus não está mais comigo. O coração caído não se preocupa em saber que a glória não está. Um coração caído se preocupa em proteger a reputação para que os outros também não saibam. Mas um coração quebrantado, ele não fica um dia se ele perceber que a presença não está, que a glória não está, que o Senhor não está. Porque do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Se nós cremos que vale mais um dia na presença dele do que 1000 anos fora dela, precisamos entender: Pai, a tua glória está aqui, a tua presença é comigo. O Senhor está alegre e contente com o que eu tenho feito. Pai, perdoa os meus pecados, em oração do Pai Nosso, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Pai, não me deixa cair em tentação. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida como é feita nos céus, porque teu é o domínio, o governo, a glória, o reinado para sempre e para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Lucas 9, 23. Aleluia. O temor do Senhor invadiu a sala. Alguém consegue sentir? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então Jesus está ensinando qual é o primeiro poder, e ele é indispensável. Só dá para acessar os outros dois sem culpa, se tivesse primeiro como alicerce. É o domínio sobre as vontades, é o domínio sobre a minha própria carne, é o domínio sobre o meu próprio eu. Eu enfrentei um período difícil e eu sabia muitas coisas que aconteciam no bastidor. Eu sabia quando algumas matérias eram encomendadas, eu sabia quando algumas coisas estavam sendo planejadas, e eu queria falar, eu queria me defender. E aí o Senhor falou comigo: eu estou deixando morrer a tua reputação, André, porque te fere tanto ter a tua reputação manchada. Quando não te ferir mais, eu começo um novo nível no teu ministério. E aí a Cess chega e comenta que sofreu bullying na escola. E aí eu abro o Instagram e aí eu vejo matéria. E aí eu começo a me abater, me entristecer, até que um dia eu entendi: Pai, eu entendi. O Senhor só vai mudar a história quando não doer mais, quando não ferir mais. Por quê? Porque não me domina mais. Para alguns é a reputação, para outros é o status, para outro é o recurso, para outro é alguma garantia. O que tem se colocado entre você e o Senhor, que talvez Ele tenha lutado até então para matar, e você está lutando para deixar viver? Deixa morrer, deixa partir, deixa tirar. Porque quando Ele remover de nós o que existe de nós, Ele pode encher daquilo que só existe nele. Às vezes estamos cheios demais para que o Senhor nos encha, mas quando a gente está sendo esvaziado, aí a gente está pronto para Ele encher. Vasilhas vazias, muitas, não poucas. Muitas, não poucas. Aleluia. Em meio a um homem esvaziado de si, Deus começa a enchê-lo de si. Agora, sem esse primeiro nível, os outros níveis são perigosos. Os pais da igreja diziam: quem não governa o coração não pode governar a autoridade espiritual. Quem não governa o coração não pode governar a autoridade espiritual. Se o meu coração não é governado, mas eu governo a autoridade espiritual, eu posso me tornar um senhor feudal, eu posso me tornar um coronel da fé, eu posso me tornar
um líder religioso que faz o que eu criticava quando jovem, vendo outros líderes religiosos fazendo. Eu posso me tornar um profissional da fé, eu posso começar a me perder porque há autoridade natural, mas o meu coração se perdeu. Quem não governa a si mesmo não pode governar as coisas de Deus, porque a gente precisa de caráter para sustentar a unção que recebeu, porque o temor é o princípio da sabedoria. Se perdermos o temor, caminhamos em ignorância. E quão perigoso é um homem poderoso e ignorante. Mas o temor do Senhor nos dá acesso à sabedoria. E quem pode parar um homem sábio debaixo do poder de Deus? Eu falo com muito temor, eu não quero apontar ninguém. Eu estou aqui me despindo enquanto o Senhor prega para mim e para você, amém? Primeiro nível é quando o Senhor me chama a ter autoridade sobre mim mesmo. Provérbios 16:32. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. A palavra está dizendo: é melhor você dominar a si mesmo do que conquistar uma cidade inteira. Nero foi um imperador que criou animosidade entre o povo e o povo de Deus, que usou cristãos como tochas para iluminar a cidade. Ele tinha governo na terra, mas certamente não o encontraremos nos céus, porque o governo da terra passa. A validade do governo é no máximo até a nossa validade. De 120 anos não passaremos, mas nos céus governaremos com o nosso Rei na eternidade, pelos séculos dos séculos. E é para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Alguém está recebendo isso? Diga amém. Aí quando a gente tem acesso ao primeiro nível de autoridade, poder, que é poder sobre si mesmo, domínio próprio, aí então conhecemos o segundo nível de autoridade, de poder, que é autoridade sobre o mal. Lucas 10:19 diz assim: e eu vos darei a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Irmão, guarda isso aqui. E eu vos darei a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu preguei sobre essa passagem algum tempo atrás, lá no nosso celeiro de madeira, onde essa casa de oração começou, e eu falei sobre a diferença entre poder e autoridade. Quando a palavra fala sobre poder, no original ela fala sobre dínamos, dunamis, é o poder explosivo que gera novas realidades. Quando o dunamis de Deus entra em cena, quando o poder de Deus entra em cena, algo sobrenatural acontece. Alguém está comigo aqui? Então um tumor ele é expelido, um tumor ele resseca, um paralítico se levanta, então o mar se abre. Esse é o poder de Deus, é o poder que gera algo sobre a terra, sobre a matéria, sobre a realidade natural, e faz com que algo sobrenatural aconteça. Só que existe, além do dunamis, existe autoridade. E quando a palavra de Deus fala sobre poder e autoridade, ela fala usando duas palavras, porque de fato ela está falando sobre duas realidades. O poder é algo que Deus faz de forma sobrenatural. A autoridade é o que Deus te confia no nome dele a carregar. É uma procuração. Então quando a palavra de Deus diz: eu vos dei autoridade, ele está dizendo: através do nome do meu filho eu te outorguei uma procuração, eu te dei uma autoridade. Você fala no meu nome para expulsar principados e potestades do seu lar. Você fala no meu nome para repreender espírito de enfermidade, doenças, cadeias. Alguém está pegando isso aqui? Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Então a palavra está dizendo: eu te dei autoridade. Lembra, domingo passado eu falei sobre um dos motivos pelos quais muitas vezes a nossa oração por cura não acontece, porque pedimos a Deus como se tentássemos convencê-lo de curar alguém. A gente ora: Pai, se for da tua vontade, cura o Felipe. Não é da vontade dele, ele já deixou claro. Isaías 53. Porque certamente ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu não preciso perguntar: Pai, se for da tua vontade, cura. Não, eu preciso dar uma ordem à doença. Espírito de enfermidade,
eu te repreendo em nome de Jesus, porque não há legalidade para permanecer e governar num lugar onde a vida de Deus habita. Então eu te ordeno, saia agora em nome de Jesus. Por 7 caminhos batem retirada agora em nome de Jesus. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Então toda petição eu faço a Deus, mas contra o inferno Ele me confiou a autoridade no nome dEle para ordenar. Então quando eu me apresento a Ele, eu peço: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque eu só tenho para prover porque o Senhor provê para mim. Eu só tenho para dar para os meus filhos porque o Senhor deu para mim. Essa é uma petição. Quando eu estou na presença dEle em oração, eu faço declarações: que seja feita a tua vontade na terra como já é feita no céu. Isso não é um pedido, mas é uma declaração. Perdoa os meus pecados, é um pedido. Agora a palavra de Deus diz: eu vos dei a autoridade sobre todo o poder do maligno. Em outro momento a palavra de Deus diz que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões. A palavra de Deus nos diz que Ele nos deu a autoridade para ligar e desligar. Então eu preciso entender que o primeiro poder que eu preciso alcançar e perseguir é o domínio próprio. Pertencer a Ele é o fruto do Espírito. O segundo nível agora é poder contra o mal. É colocar a mão na cabeça do meu filho e profetizar sobre ele, repreendendo todo o mal. É chegar na minha empresa e profetizar sobre ela, declarando que ela pertence ao Senhor Jesus, e o sócio majoritário é o próprio Deus, e a riqueza que virá sobre aquele lugar será uma riqueza do tipo de Deus, que não acrescenta dores. E repreender toda a seta, todo dado, todo o trabalho, todo o plano do inferno, porque contra nós não prosperarão. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toma posse em nome de Jesus dessa palavra. Nenhuma palavra maldita contra você se cumprirá, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que sequer tropecemos em pedra alguma. Em outro momento a palavra de Deus diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ainda que ele tropece, não permanecerá prostrado, porque Deus é com você, Deus é por você, e agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Vamos celerar o São Paulo. Vamos, alguém livre pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Aleluia. Alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus. Aleluia. E você quase ficou em casa, hein? E você que está online falou: puxa vida, eu estava indo, desisti de ir. Ainda bem que eu vim, Jesus. Jesus. Tiago 4:7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a manifestação do poder que a tua casa precisa não é uma afronta ao teu inimigo, mas é a resistência a ele. Eu não abro mão do meu casamento, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão do meu ministério, eu não abro mão dos planos de Deus, eu não abro mão das minhas promessas. Mas você está sofrendo, mas eu vou resistir, porque a palavra de Deus me diz que se eu resistir, o diabo fugirá de nós. Resistir ao diabo. Pastor, o dia é mau. Pois é, o dia de Jesus também. Ele acabou de ser batizado e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele escolheu só 12 homens a dedo, um deles o traiu. Ele clamou para que o Pai tivesse misericórdia, mas o Pai falou: eu tenho prazer em moer em você os pecados da humanidade, porque só a partir do teu martírio haverá redenção. O dia de Jesus foi mau, ele teve vários dias maus. O dia de José foi mau, ele teve vários dias maus. E assim foi com Abraão, e assim foi com Noé, e assim foi com Moisés, e assim foi comigo, é comigo, e assim vai ser com você. Não há garantias
numa caminhada com Deus a não ser uma única, que ela é o que mantém o nosso coração em paz. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pastor, você pode me garantir que esse mês acaba minha dor? Eu não posso, mas uma coisa eu posso te garantir: Deus está com você. Deus é por você. Deus, Ele está com você no vale. O salmista diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. É a única garantia que supre e supera todas as outras. Eu não sei se esse ano vai ser mais leve, eu não sei se as coisas vão ser mais fáceis, eu não sei se o inimigo da minha alma vai segurar um pouco a onda, eu não sei se os meus adversários naturais, eles vão paralisar ou eles vão aumentar a dose, mas uma coisa eu sei: Deus está conosco, Ele está no meio de nós, e agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? A palavra de Deus me garante que aquele que descansa à sombra do Onipotente, ele encontrará socorro, refúgio. O Todo-Poderoso está trabalhando para aqueles que Ele ama, aqueles a quem Ele ama, Ele dá enquanto dormem. Porque em vão vigia o sentinela, se não é o Senhor que guarda a cidade. E em vão trabalhamos todos nós, se não é o Senhor quem edifica a nossa casa. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Nível 3, eu vou terminar essa palavra. Nível 3 diz assim: primeiro, Deus te convida a ter domínio sobre si. Depois, Deus te concede poder contra o mal. Terceiro nível de autoridade: Ele te dá autoridade para participar da missão de Deus. E parte da nossa frustração em ouvir isso deixa claro porque ainda não dominamos toda a terra. Porque muitos ainda estão dormindo em relação ao seu chamado e à sua missão. Muitos ainda se contentam em ouvir uma pregação de 40 minutos no domingo. Mas eu vim aqui para lembrar que cada um de vocês que me ouve carrega um chamado. Existem pessoas que estão com sede por conta de uma fonte que você carrega, mas ainda não jorra. A Bíblia diz que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, se faltam intercessores, é porque alguns ainda não se prontificaram a interceder. Se faltam monitores, alguns ainda não se prontificaram a servir. Se faltam paternidade, pais que vão cobrir órfãos, é porque alguns aqui ainda não se posicionaram. Mas eu vim aqui declarar que depois de sermos dominados pelo próprio Espírito de Deus, e depois de militarmos contra o inferno e contra as armas do inferno, nós diremos sim ao chamado que o Senhor tem para nós. Alguém pode levantar as mãos e declarar: diga: Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Diga: Pai, usa-me a mim e envia-me. Diga: faz o que o Senhor quiser fazer. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você recebe isso, crê nisso, diga amém. Você pode dar um brado no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Irmão, isso é muito forte. Terceiro nível de autoridade é cooperar com a missão de Deus, porque o nível mais alto não é dominar espíritos. O nível mais alto é cooperar com Deus. Fala para quem está do seu lado, fala com autoridade, diga: o nível mais alto não é dominar espíritos, é cooperar com Deus. Fala com autoridade, diga: eu e você fomos chamados para cooperar com Deus. Tem algumas orações que a gente, sem perceber, a gente anula alguns princípios. Quando a gente fala de chamado de Deus, olha para mim, eu estou finalizando. A gente não pode orar pedindo para que Ele nos ajude. Pai, me ajuda aqui na igreja. Pai, me ajuda. Não, a igreja é dele, eu estou cooperando. Pai, eu estou disponível para cooperar com a tua igreja. Pai, a minha casa está disponível para cooperar com a tua obra.
Pai, as minhas mãos, os meus pés, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está à disposição do teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida e no meu ministério, como já é feito no céu. A gente ora pedindo ajuda quando é algo pessoal. Pai, me ajuda a melhorar. Pai, me ajuda nesse desafio. Pai, me ajuda. Mas quando fala a respeito da missão dele, a missão é dele. A gente só coopera. É ele quem começou. Ele é o princípio e o fim. Ele é a pedra fundamental. Ele é a base. Ele é o alicerce. Começou nele. Só se sustenta por meio dele. É por isso que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não acordei um dia sendo bom e eu falei, cara, eu preciso salvar alguém que vai para o inferno. Não. A Bíblia diz que eu só amo porque ele me amou primeiro. A Bíblia diz que tudo que há em mim, toda bondade, misericórdia, benignidade, longanimidade são frutos, é o fruto do Espírito. Então o André não é bom, o André é mau, mas o André em Cristo se move em bondade. O André não é generoso, o André ele é escasso, mas o André em Cristo se move em generosidade. Alguém está pegando isso aqui? O André naturalmente ele não é santo, o André ele é pecador, mas o André em Cristo se move em santidade. Por isso que tudo que você vê em mim, eu não lembro qual é o autor dessa frase, tudo que você vê de mal em mim, tudo que você vê de bom em mim é Cristo, mas tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Cara, o pastor pregou bem hoje, é Cristo. A palavra é dele, se ele não quiser se revelar, irmão, a gente fica aqui falando e nada acontece. A palavra não fluiu hoje, pode ser que o pastor esteja cansado, não se preparou, foi algo ruim, a responsabilidade é minha. Cara, o pastor teve uma visão, mudou São Paulo, é Cristo. Ele que dá visão ao visionário, o sonho ao sonhador. Ele que dá pão ao que come, a semente ao que semeia. Agora o pastor, cara, viu errado, tenha misericórdia. Eu achei que era Deus, não era. Eu achei que era o tempo, não era. O sábio discerne o tempo e o modo, mas a gente erra também. Semana retrasada um amigo ligou, não sei se eu já compartilhei isso. Ele falou, meu irmão, não sei se faz sentido, mas tem um amigo que tem ministério e queria saber se você toparia uma fusão entre os ministérios para vocês usarem a estrutura. Eu falei, mas por que eu faria isso? Ele falou, não, eu fiquei sabendo que o aluguel aí é muito alto. E ele fez querendo ajudar, de verdade. Ele falou, fiquei sabendo que o aluguel é muito alto. Eu fico preocupado, irmão, vai que você não consegue. Eu falei, irmão, eu também tenho essa preocupação, mas diante de Jesus eu falo, se a gente não conseguir manter essa obra ou esse lugar não era de Deus pra gente, eu preciso ter humildade de vir publicamente falar, eu achei que era de Deus, não era, perdão. Eu achei que a gente conseguiria, não conseguimos, perdão. Porque a gente precisa ter esse entendimento, o que acontece de bom é Cristo, o que acontece de mal sou eu. Por que Deus permitiu que o meu casamento acabasse? Alguns perguntam, não, você permitiu. Negligenciou os sinais, o divórcio não acontece da noite para o dia. Só pediu ajuda quando a mulher saiu de casa ou quando o marido fez as malas e foi. Não teve humildade porque preferia fingir que o casal era perfeito, quando na verdade estava implodindo por dentro. Quantas vezes a gente só recorre à igreja quando o dia é mau e quando tudo começa a melhorar a gente se esquece. Quantas vezes a gente faz promessas para Deus, Deus, se essa porta se abrir, Pai, se esse contrato for fechado, eu prometo. Não passa um mês da prosperidade de Deus e a gente já começa a não ter tempo porque está ocupado com o presente que Deus deu. Irmão, cadê você, pastorzão? Sabe como é que é, cara? Eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando demais. O trabalho foi Deus quem te deu. O fôlego, a unção, a visão, o sonho. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Então eu não falo acusando, pelo contrário, eu falo me colocando em primeiro lugar. A gente precisa submeter em temor os nossos planos, os nossos sonhos e as nossas desculpas. Tem muitas coisas que a gente ainda não faz porque prefere dar desculpa do que assumir. Pai, eu não priorizo o teu chamado para mim. O Senhor me disse que eu tenho um chamado. Eu cuido da empresa, fiz 2 faculdades, eu corro, faço serão, trabalho muito, mas não tenho tempo para a sua obra. Eu preciso ser sincero e falar, Pai, eu me tornei excelente como empresário, mas eu sou medíocre como filho. Não conheço os 4 evangelhos, mas tenho 4 formações. Essa humildade, ela faz com que o coração de Deus se incline a nosso respeito. A Bíblia diz, um coração quebrantado o Senhor não rejeita.
E eu estou nessa fase lá em casa, eu e a Kezinha, a gente parou tudo e falou, vamos ver o que a gente precisa melhorar. Cara, a gente precisa de culto familiar. Porque às vezes a gente ministrava 5 vezes no domingo, mas por conta dos afazeres da igreja e do cansaço do ministério, a gente negligencia coisas básicas. A gente precisa, ontem aconteceu algo, ontem foi surreal. Estava falando sobre os profetas de Baal, com o Ben, com a Cessi. E aí o Ben foi respondendo várias coisas que a Cessi não sabia dessa história. E a Cessi falou, onde é que você está aprendendo tudo isso? Aí ele falou, no Superbook. É um desenho bíblico. E aí a Cessi, pô, gostei de ver. Aí o Ben começou a falar sobre os profetas, sobre o altar, que aí o profeta botou água, e aí o fogo desceu do mesmo jeito. Diante de Jesus, o que eu vou falar agora. Diante de Jesus, se eu estiver mentindo ou exagerando, que ele pese a mão. O Ben sai correndo, daqui a pouco ele volta com tijolo, uns pedaços de graveto. O que é isso, Ben? Pai, vamos fazer um altar? Aí eu olhei para a Kezinha, eu falei, vamos, filho. Eu falei, vamos fazer à noite, que vai estar escuro. Aí ele falou, não, pai, tem que ser agora. Aí vai eu, Kezinha e a Cessi, a Chloinha estava lá embaixo. Vai eu, Kezinha e a Cessi, a gente para na varanda. O Vini chegou nessa hora, né? E aí ele se ajoelhou, sem ninguém falar. Ele se ajoelhou com o rosto no chão. E eu falei, bem, Deus te deu a direção, pode orar. Ele começou a orar. Ele começou a orar, ele começou a orar. Uma criança que prepara um altar e clama a Deus vai ouvir em algum momento uma dúvida sobre a sua identidade, se você é filho de Deus, mas vai responder, sim, eu sei quem eu sou, porque há muito tempo meu pai diz que eu sou. Eu sou filho de Deus, eu carrego a autoridade de Cristo em mim. Eu estou profetizando sobre alguém, levante suas mãos e toma posse disso. Eu sou quem Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso o que Deus diz que eu posso. Em Cristo eu sou imparável, em Cristo eu sou inculpável, em Cristo eu sou livre de toda acusação, porque o mesmo sangue que lavou os umbrais das portas no passado me lava de cima a baixo no tempo presente e no futuro também. O anjo da morte não pode me tocar, porque é o Senhor quem dá ordem aos seus anjos a meu respeito. Eu sou bendito em Cristo Jesus, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou amado em Cristo Jesus, eu sou aceito em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E eu nunca vi, nunca verei um justo mendigar o pão, ou a sua descendência passar fome. Por isso haverá pão sobre a minha casa, haverá graça sobre os meus dias, haverá misericórdia sobre os meus erros, porque o Senhor está comigo e Ele caminha ao meu lado. E mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque o meu Senhor é o meu bom pastor, e Ele me leva mansamente em águas tranquilas, Ele me faz caminhar em pastos verdejantes, e certamente ao final de todo o vale haverá uma mesa preparada pelo Senhor para mim, na presença dos meus inimigos, e eles testemunharão a bondade e a fidelidade do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele me honrará, derramando óleo fresco sobre a minha cabeça, e o meu cálice vai transbordar. Alguém toma posse disso em nome de Jesus. Vamos, celeiro, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, vamos, vamos. Se for para Ele, você pode mais. Exalte a Ele, exalte a Ele. Aleluia. Jesus. Aleluia. Ainda bem que eu vim. Pastor, então qual é o nível de autoridade final? O nível de autoridade final é anunciar o Evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos e proclamar o ano aceitável do Senhor. A palavra de Deus diz: o Senhor me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é que a Bíblia chama de ano aceitável? A cada 7 ciclos de 7 anos havia então o jubileu, e nesse período os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas e as terras voltavam para os seus donos de origem.
A palavra de Deus está dizendo: eu ungi você. Recebe isso aqui, eu vou finalizar. Recebe isso. Eu ungi você para você anunciar aos cativos: a liberdade tem um nome, se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para você falar para os que têm dívida: as suas dívidas foram perdoadas, porque há um Deus que é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Mateus 28:18, ele começa a falar sobre a autoridade que foi confiada, e ele diz: toda a autoridade me foi dada. E logo depois ele fala: portanto, ide. Se ler, olha para mim. Toda a autoridade me foi confiada, diz o Senhor. Em seguida, o que ele diz? Portanto, ide. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, e coloque as suas mãos sobre os enfermos, e clame, declare, e eles serão curados. E sejam aqueles que portam boas notícias. Você precisa ser alguém que fala de coisas boas. Tem pessoas, às vezes até no nosso próprio time, que eu preciso em alguns momentos exortar, porque tem gente que se torna pessimista. Irmão, o pessimismo não é uma expressão de quem carrega a vida de Deus dentro de si, porque você carrega uma boa notícia: o dia é mau, mas o Senhor é bom. O momento não é favorável, mas o Senhor é bom. A porta se fechou, mas ela vai abrir. Existe o mar diante de nós, mas o mar vai se tornar caminho. Existe deserto, mas do céu vem o pão. Alguém está pegando isso aqui? Não temos como pagar, nossos filhos vão ser levados como pagamento da dívida, mas se fecharmos a porta da casa e apresentarmos vasilhas vazias, do céu virá o óleo que eu preciso. Por quê? Porque há sempre uma boa nova do céu para mudar uma história. A escassez, ele é provisão. Há cansaço, ele é o renovo. Há cativeiro, ele é liberdade. Há doença, ele é cura. Você está perdido, ele é o caminho. Sua vida é uma mentira, ele é a verdade. Você estava morto, ele é a vida. Eu sou, diz o Senhor, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu vou finalizar essa mensagem no próximo domingo. Alguém ouviria mais sobre essa palavra, sobre essa pregação? Vou falar sobre os 3 tipos de manifestação do poder de Deus. Mas eu vou encerrar aqui, guarda isso. Primeiro nível de poder: quando o Espírito me domina. Eu não sou mais um cavalo selvagem. Eu tenho um dono. Eu tenho uma agenda. Eu tenho uma casa. Eu fui adotado. Eu tenho um sobrenome. O meu pai tem negócios, e eu cuido dos negócios do meu pai. Eu não sou irresponsável, eu não vou fugir de casa, eu não sou um filho pródigo. Não, eu sou o filho que volta e se alegra com o irmão que voltou, mas enquanto o irmão não volta, trabalho nas coisas do meu pai. Alguém está pegando isso aqui? Por quê? Porque eu tenho um bom pai. A Bíblia fala que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Então entenda, você não é um filho bastardo, você é um filho adotado que tem acesso à mesma herança do que o filho natural. A Bíblia diz: ele era o unigênito de Deus. O vocal pode subir. Ele era o unigênito de Deus, ou seja, o único filho de Deus. Mas a Bíblia diz que depois que ele volta dos mortos, ele se torna o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Por isso que a Bíblia diz que Deus entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Feche teus olhos, estenda suas mãos assim como alguém que recebe algo dos céus. Espírito Santo, invade esse lugar com um nível ainda maior. Manifesta, Pai, os teus sinais. Quebranta todo o coração endurecido. Remove, Jesus, toda escama dos nossos olhos. Jesus, eu declaro profeticamente, nós já conseguimos ouvir o som de cadeias sendo quebradas, o som de grilhões sendo desfeitos. Se alguém está aqui, mas parte da sua família está, Pai, nas festas, e essa pessoa veio aqui para clamar e interceder, Pai, nós em concordância, nós declaramos: nenhum dos seus se perderá. Nós declaramos em nome de Jesus: você e toda a tua casa servirão ao Senhor.
Pai, nós declaramos debaixo de céus abertos, profetizamos sobre as ruas de São Paulo e sobre os céus do Brasil. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Pai, eu libero uma palavra sobre cada família aqui representada. Todo laço de morte desfeito, toda palavra maldita cancelada, todo levante do inferno nós declaramos que bata em retirada agora em nome de Jesus. Receba vida sobre você, receba vida sobre os seus ossos, receba unção fresca que despedaça